Vamos fazer uma luminária com materiais que a gente encontra jogados por aí ou com materiais que a gente deixa guardado lá dentro de casa esperando uma oportunidade para ser jogado no lixo. Eu sou Gisele Rosa e você? E eu ensino as pessoas a confeccionarem peças exclusivas com a garrafa de vidro. E neste canal nós falamos sobre fusing em garrafa de vidro. Se você não sabe o que é fusing, eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que te explica certinho o que é essa técnica, ok? Gente, vocês já olharam para os materiais que vocês jogam no lixo? Se você olha para determinados materiais e pensa, nossa, isso não é lixo, realmente tá na hora de você colocar a mão na massa e transformá-los em algo totalmente novo e ainda ganhar um bom dinheiro com isso. Que tal? Sejam muito bem-vindos a este canal, neste quadro Ideias com Garrafa. E é isso que a gente ensina aqui neste canal, a transformação. A transformação do olhar e a transformação da garrafa de vidro. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma luminária com cacto. Como assim, Gisele, uma luminária com cacto? Fica ligado que você vai entender certinho o que é essa tal dessa luminária com cacto. Gente, muitas vezes eu idealizo o projeto que eu vou criar aqui para o canal e eu não tenho os materiais para confeccionar determinada peça. Então eu idealizo o projeto, às vezes eu faço um desenhinho, alguma coisa desse sentido e chamo o Evandro para dar uma caminhada. E aí na caminhada não é que eu encontro o material certinho que eu vou precisar? O Evandro olha pra minha cara e diz, nossa, esse você idealizou com vontade, hein? Então, essa luminária foi dessa maneira. Eu idealizei esse projeto e quando eu fui caminhar eu encontrei todos os materiais que eu precisava. A maioria, né, dos materiais que eu precisava. Por isso que eu insisto em dizer, gente, muitos materiais não são lixo, e sim materiais de trabalho. E não importa o que o outro vai pensar de você se ver você trazendo um galho ou uma garrafa de vidro que você encontrou por aí. Ok? Vou contar uma história pra vocês. Como vocês sabem, a gente já trabalha com isso há algum tempo. O Evandro já trabalha com isso há mais de 10 anos e eu há uns 5 anos mais ou menos. E dentro desse tempo, desse período, a gente executou alguns projetos. E um dos projetos se chamou Arte em Vidro, onde a gente ensinava pessoas com deficiência intelectual e os seus familiares, ensinava a transformação da garrafa de vidro, o fusing. E a gente tinha uma aluna, o nome dela é Lúcia. Lúcia, se você assistir esse vídeo, deixa uma mensagem aqui embaixo. Ela se apaixonou tanto pela técnica, ela e o filho dela, no caso que é o Gui, que fazia aula com a gente. Então ela se apaixonou tanto por essa técnica e viu que realmente dá para se transformar a garrafa de vidro, que todo dia quando ela ia caminhar, ela já levava com ela uma sacolinha para trazer as garrafas que ela encontrava na rua e levava para o projeto. Então, gente, não tenha vergonha de transformar não somente o seu olhar, da maneira que você olha para determinada peça, mas de transformar algo que poderia ser lixo, que está contaminando o meio ambiente, em arte, tá? Ou seja, a reciclagem artística. Então vamos deixar a vergonha de lado, o medo, e vamos criar, vamos mudar esse paradigma de lixo, do que é o lixo. Então, vamos colocar a mão na massa? Anota aí os materiais que você vai precisar. Um pedaço de madeira. Gente, esse pedaço de madeira, eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem que eu achei ele, a quantidade que eu precisava. Eu só tive que aparar as laterais da madeira. Mas eu idealizei que eu queria fazer essa luminária e quando eu encontrei a madeira, já foi a quantidade de madeira exata que eu precisava para fazer a luminária. Então a gente vai precisar de um pedaço de madeira, uma garrafa de vidro. Essa garrafa vai ficar mais legal se você não pegar aquelas muito pequenininha. Então vamos utilizar uma garrafa maior do que a long neck, tá? Porque a gente vai plantar o cacto. Nós vamos precisar também de um soquete.
uma lâmpada, um pouquinho de terra. Não sei como que é aí na cidade de vocês, mas aqui a gente tem que comprar terra, né? Se vocês conseguirem, pega só um pouquinho de terra que vai precisar pra gente plantar o cacto, tá? Um pedaço de fio pra abajur. Como eu expliquei no outro vídeo, que eu já tenho um outro vídeo que eu ensino a fazer uma luminária com lata. Então, eu expliquei no vídeo, se você não viu também, vou deixar aqui embaixo o link para esse vídeo da luminária com lata. Tem alguns lugares que você já compra o fio pro abajur, ele já vem pronto com um plug e aquele outro negocinho de acender a luminária. Se você não encontrar, você compra o fio, compra o plug e compra o negocinho de acender e aí você monta em casa. Gente, não tem segredo, tá? Eu consegui, você também consegue. Parafuso com porca borboleta. Antes de você comprar o parafuso, é legal que você tenha primeiro a madeira para você medir o tamanho do parafuso que você vai precisar, tá? Fica tranquila que você vai entender certinho como vai funcionar. Então, gente, como eu disse, eu encontrei esse pedaço de madeira. Eu aparei as bordas dela pra ficar retinho. E mesmo assim não ficou tão retinha, porque eu acho que eu gosto de coisas assim meio desproporcional. O legal é ser diferente. E lixei a madeira. Pra pintar, você pode utilizar qualquer tinta que você tem em casa ou alguma tinta para madeira. Então, nesse caso, para dar um aspecto rústico, como eu já tinha aqui, eu utilizei o betume. E eu diluí ele num pouquinho de água e passei na madeira, tá? Então, ele vai dar esse aspecto mais rústico, envelhecido. Aí você pinta de acordo com o que você gosta, tá? Antes de eu lixar a madeira, eu pedi pro Evandro fazer esses furos aqui nas madeirinhas, né? Então, elas vão precisar desses furinhos aqui. Eu já tô mostrando pra você porque talvez você encontre uma madeira diferente e aí você já vai mais ou menos idealizar como que vai ser e onde vai ter que ser o furo. Mas na hora que eu for montar, você vai entender, tá? Então, depois que o Evandro furou, eu diluí um pouco desse betume em água e dei umas 3 demãos nessa madeira, tá? Como eu gosto das coisas bem rústicas, eu não ligo pra essa parte aqui que tá faltando, ela é bem rústica mesmo, eu gosto dessa cor, mas aí você faz de acordo com o seu gosto ou o gosto do seu cliente, tá? Então, nós vamos precisar de uma madeira de aproximadamente 30 centímetros, né? Essa aqui tem 33 centímetros, tá? Então, uma madeira de 33 centímetros e a gente vai fazer 2 furos nela, ó. 2 furos. E vamos utilizar também 2 pedaços de madeira. Esses pedaços, ele tem aproximadamente 20 centímetros, tá? Tem 20 centímetros aproximadamente. Nós vamos precisar de 2 pedaços e nós vamos precisar também de fazer um furo nos 2 pedaços, ok? E vamos precisar de um outro pedaço com 15 centímetros aproximadamente, tá? Agora, esse outro pedaço de madeira, ele vai ter um furo aqui e um furo aqui na lateral. Por quê? Nós vamos unir o pedaço de madeira maior aqui e o fio da luminária vai passar por aqui, tá? Então, por isso que a gente vai precisar desse pedaço menorzinho com esse furo aqui e com o furo aqui, tá? E esses outros 2 pedaços que vão sobrar vão ser o pezinho, como se fosse o pezinho da luminária, que vai ficar assim, mais ou menos. Então, eu vou montar pra vocês, pra vocês verem como fica. Vai ficar bem legal. Gente, como eu disse também, nós vamos precisar de uma garrafa de vidro, né? O Evandro cortou ela pra mim já. Nós tiramos um pedaço, não totalmente, mas só um pedaço do corpo da garrafa, porque a gente vai utilizar o bico da garrafa e um pedacinho do corpo e a parte do fundo da garrafa. E aí essa parte do meio a gente não vai utilizar, nós vamos utilizar para fazer outra coisa. Então vamos lá, para isso é importante que ela esteja sem a tampa. Então apoio ela aqui onde eu quero cortar, no caso eu vou fazer o primeiro corte nessa linha aqui e
ligo a maquininha e começo a girar a garrafa. Prontinho, primeiro corte já foi feito. Agora eu vou cortar aqui. Vou apoiar ela aqui de novo e vou começar a girar. Prontinho. Garrafa cortada. Tá, então como vocês podem ver, o Evandro utiliza essa maquininha para fazer o corte da garrafa. Depois que a gente fez o corte da garrafa, nós damos o acabamento nessa parte que fica um pouco cortante com a lixa. Tem alguns vídeos também que a gente ensina como dar o acabamento. Mas nada mais é do que você pegar uma lixa, molhar um pouquinho a lixa ou essa parte cortante do vidro e passar na lixa e também depois passar a lixa na lateral para não ter perigo de cortar o dedo depois, tá? Então aí você vai passar nessas duas partes da garrafa para ela não ter perigo de te machucar ou de cortar o dedo. E agora a gente vai montar então a luminária. Depois que a gente já cortou a madeira, já pintou a madeira, já fez o furo tudo certinho, já cortou a garrafa. Ah, também não pode se esquecer, que eu já ia esquecendo, nós temos que fazer um furo também no bico da garrafa, tá? O importante também é que quando você for procurar uma garrafa, procure uma garrafa que tenha tampa, que a tampa ela vai sustentar essa parte que vai encaixar a madeira na luminária. Então nós vamos colocar a terra e vamos plantar o cacto no fundo da garrafa. Depois que a gente já plantou o cacto, nós vamos unir os pedaços de madeira. Então, por isso que eu falei para você deixar para comprar o parafuso depois que você já tiver a madeira, porque aí você vai medir certinho o tamanho da sua madeira para você conseguir comprar o parafuso, para não comprar um parafuso muito pequeno, tá? E aí eu utilizei também essa porca borboleta, que eu acho que dá todo um charme na luminária, tá? Então se você achar que fica legal também, você utiliza essa porca borboleta. Então a gente une a madeira, coloca o parafuso e a porca. Nós vamos passar o fio da luminária por esses dois buraquinhos que a gente fez. Se você não conseguiu encontrar o fio já próprio para abajur, você coloca o plug, já coloca o plug e esse outro negocinho aqui de acender a lâmpada, tá? Depois que a gente já passou o fio, nós vamos passar o fio pelo bico da garrafa
E aí sim a gente vai colocar o soquete, porque o soquete vai segurar a garrafa e a madeira, vai unir os três, tá? Então vamos lá. E agora nós vamos colocar a lâmpada e tá pronto o abajur com cacto. Dá uma olhadinha como ficou. E aí, gente, o que você achou dessa luminária? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você conseguiu fazer e se você tiver alguma dúvida também. Gente, é muito importante esse feedback, né, do que você tá achando do vídeo, se você tá gostando ou não, porque é através dos feedbacks que a gente consegue fazer outros vídeos, melhorar um pouco a qualidade ou melhorar alguma coisa. É gratificante quando a gente olha um comentário, a gente sente que o que a gente tá fazendo o pessoal tá gostando ou não. E falando em feedback, eu quero mandar um grande beijo para a Laís Martins lá da Bahia, que deixou um feedback muito especial em um vídeo que eu falei como se faz um colar de fio de malha. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma procurada aí no YouTube que você vai achar. Então, a Laís, um grande beijo e muito obrigado pelo seu feedback, eu fiquei super feliz. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com alguém dessa tribo que gosta de arte, que gosta de reciclar. Vamos transformar, vamos ajudar essa cadeia de transformação da garrafa de vidro em verdadeiras obras de arte. Grande beijo e até a próxima!